Nós estamos no último livro da série publicada pelo Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, que trata sobre a transição planetária, e que é o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. Quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz-se a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria. Havendo a ruptura brusca, que não impede a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente, o que se dá com mais vagar, à semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. Isso aqui é muito importante para a gente ter em mente, porque a gente já falou aqui, todo mundo já falou, já contou alguma experiência. Muitas vezes a gente está lá, a gente tem a consciência, já conhece, mas tem medo de determinadas coisas, tem medo do desconhecido, do que a gente pode encontrar. Mas uma coisa a gente não tem dúvida, é que somos imortais. E isso é fundamental para que esses pequenos medos que a gente ainda carrega não nos cause esse mal-estar quando desencarnarmos, nos levando a um apego ao corpo, um apego à vida que nós tínhamos quando encarnado. Isso dificulta a nossa transição de volta ao mundo espiritual e nos pode proporcionar grandes sofrimentos que não tem razão de ser para nenhum de nós, já que nós não temos dúvida de que somos imortais. Mas, às vezes, permeados por essa certeza, algumas dúvidas manipuladas por nossos antigos companheiros podem nos levar a um pouco de desequilíbrio, a um pouco de desarmonia. Então, iniciando o capítulo 6, aclarando acontecimentos. Deveríamos visitar um hospital público que se preparara para receber pacientes vitimados pelo novo coronavírus. Os maiores cuidados haviam sido dedicados à área das UTIs, devidamente munidas com os aparelhos respiratórios. Havia uma dolorosa expectativa no ambiente. A preocupação em separar os portadores da pandemia dos demais pacientes criara um ambiente de receios injustificados. Tanto os médicos, qual ocorria com os enfermeiros, mantinham-se em cautela e muita vigilância, a fim de evitarem ser contaminados. A movimentação era expressiva, vale dizer, de encarnados assim como desencarnados. Pais, familiares e outros aflitos acorreram do mundo espiritual para visitar os parentes que se encontravam sob suspeita, aguardando o resultado dos exames a que foram submetidos. Vê que interessante, né? Pais, familiares desencarnados também foram afetados desta forma pela pandemia. Quer dizer, mesmo estando do lado de lá, como eles ainda estão ligados, por mais ou menos apego, mas uma ligação muito forte de proteção até aos seus parentes, aos seus entes queridos que estão aqui na Terra, eles se preocuparam e, com isso, geraram campos vibracionais que podem levar algum deles a uma desarmonia, e muitos deles vieram à Terra para saber
se aqueles seus parentes, seus amigos estavam seguros ou não. Então, vê que mecanismo intrincado e complexo. Um movimento, por isso que quando a gente fala em movimento de transição planetária, não é simplesmente as pessoas na Terra, é todo o orbe, tudo está envolvido. A Terra em si, os seus elementos, os espíritos exclusivamente ligados à Terra como planeta, o orbe espiritual todo de encarnados e encarnados envolvidos com ela, tudo é envolvido nesse processo. Concomitantemente, espíritos sofredores buscavam inquietos as pessoas amadas, sem conhecimento real de seu estado. Havia também a presença de vampirizadores do além, em processos de lamentáveis obsessões. O irmão Spinelli informou-nos que aquele seria o laboratório para as nossas experiências transcendentais e concitou-nos a orar na sala do diretor, de modo que deveriam espalhar-se as vibrações de bem-estar que pudéssemos produzir. Recolhemo-nos interiormente, rogando ao médico sublime sua misericórdia e proteção. Terminada a prece, saímos em grupo e acompanhamos uma jovem auxiliar de enfermagem que conduzia o resultado dos exames que chegavam do laboratório governamental. Havia tristeza e ansiedade no seu semblante. E, ao entregar o documento ao diretor do hospital, afastou-se, enquanto ele tomava conhecimento da ocorrência grave esperada e, ao mesmo tempo, desagradável. Dos 13 exames de pacientes que se haviam internado antes, 8 eram positivos para a Covid-19. A notícia espalhou-se como um rastilho de pólvora, procurando-se de imediato a retirada de alguns pacientes da enfermaria em que se encontravam e conduzi-los para a sala para a sala reservada especialmente para a virose temível. Uma dama de 30 anos, presumíveis, foi dominada pelo desespero e, lamentando-se, afirmava que iria desencarnar, porque era portadora de diabetes em estado avançado. O médico acercou-se-lhe e, muito tranquilamente, lhe explicou que estava sendo atendida em tempo e que seu organismo jovem resistiria, superando a infecção. Chamou-me a atenção um cavalheiro de aproximados 50 anos, que mergulhou no silêncio da oração e entregou-se à providência divina, atraindo de imediato o venerando espírito que o envolveu em vibrações de paz e de coragem. Veja aqui a força da mente, né? O Gustavo ele fala muito isso, né, nesse campo do mentomagnetismo, a força da oração sincera, que é um dos principais fatores de suporte, de sustentação mesmo, de base, de toda a essência do mentomagnetismo positivo, que realiza, de fato, as coisas que a gente imagina. Afirmavam que as autoridades governamentais já sabiam da pandemia, com as suas garras assassinas, e que, ao invés de resguardarem as pessoas de aglomerações e meios fáceis de contágio, estimularam os prazeres do carnaval, e ali estavam as vítimas dos folguedos perniciosos. Não se davam conta de que a responsabilidade é de cada um, porquanto todos estamos conscientes do perigo do contágio, da enfermidade, de tal porte, desde antes do carnaval anunciado. Esse parágrafo é fundamental para todos nós.
E todos nós que eu digo, não somos nós apenas os encarnados, mas todos os desencarnados que estão ouvindo, a todos os desencarnados em que essa mentalização, essas frases estão sendo levadas, e entender de uma vez por todas que a responsabilidade é de cada um. Ninguém pode usar como desculpa por um erro, por um deslize, por não realizar uma tarefa que lhe cabia, a desculpa de que foi influenciado, que estava sob obsessão, que, como eles falam aqui, todo mundo sabia que a doença era grave, mas fez o carnaval. Ninguém obrigou ninguém a ir brincar carnaval. Por mais que o espírito queira te desvirtuar do caminho, você tem o seu poder de escolha, de pensar. Então, mesmo que você sucumba às influências externas, no fim das contas, a responsabilidade do que acontecer e quem vai ter que enfrentar as consequências é você. Não é quem te influenciou, não é quem disse que você devia fazer isso ou não devia fazer aquilo. Eles vão ter outros campos onde precisarão se explicar, de acordo com a responsabilidade individual deles. Mas os nossos atos, por escolha exclusivamente nossa, ou por escolhas que nós atribuímos a influências externas, são exclusivamente responsabilidades nossas e serão cobradas as consequências devidas exclusivamente a cada um de nós. Alastrava-se a doença depuradora da sociedade em todo o mundo. E, no Brasil, começava com fome cruel, encontrando a cultura leviana de muitos e a falta de compromisso com a vida. No gabinete do diretor, diversos médicos discutiam a respeito de qual a terapêutica melhor recomendada para os pacientes inseguros. Discussões politiqueiras de baixo nível esqueciam as vidas humanas para cuidar dos seus interesses mesquinhos e venais. Alguns desses esculápios, que já vinham aplicando medicamentos que deram bons resultados nos casos da Espanha e da Itália, consumidas pelo surto feroz, deixavam de lado as brigas e ofensas políticas para encontrar uma solução de emergência. Enquanto os laboratórios do mundo trabalhavam na produção da vacina salvadora. Passamos as horas da manhã atendendo os irmãos contaminados, auxiliando-os no equilíbrio do sistema imunológico e, principalmente, da harmonia íntima, intuindo-os a buscarem a oração que lhes daria forças para a conquista dos resultados felizes. Mais uma vez, cabe lembrar a força da oração. Oração sincera é o nosso melhor amigo, é o nosso maior aliado em qualquer situação. Se nós conseguimos nos interiorizar, olhar para dentro e nos ligarmos com todas as nossas forças aos nossos amigos espirituais e orar sentido, de coração, com amor, com esperança, com fé, as energias que advêm disso são inacreditáveis. No momento em que fiquei a sós com o nosso Spinelli, comentei a respeito da reunião mediúnica da noite anterior. Entre os fenômenos que me surpreenderam, chocou-me o aparecimento dos espíritos
que emergiam do solo, transformando num cemitério com os seus aspectos atoleimados e infelizes. Perguntei-lhe se a cena que aconteceu na sala em que estávamos havia sido transportada de alguma região onde os espíritos se encontravam, ou, como aconteceu, o aparecimento da cena estranha e apavorante. Pacientemente explicou. Recorde-se, o caro Miranda, que a psicosfera ambiente do local da reunião modificou-se expressivamente a forma como se encontrava no início da atividade. Quando os irmãos apareceram, traziam as lembranças dos lugares em que viviam e o pensamento firme de todos condensou no local em que então se encontravam, repetindo a paisagem dantesca em que viviam. A força da mente, acostumada a determinadas circunstâncias e acontecimentos, dá-lhes vida à medida que memoriza e vivencia. Todos ligados entre si pelos mesmos crimes e feitos, assim como pelas mesmas situações de resgate penoso, criam por idioplastia os cenários e as circunstâncias que lhes são familiares. Mais uma vez, ele reforça o poder da nossa mente, do que a gente pensa, do que a gente vibra. Porque se a gente pensa, a gente vibra em determinada situação, a gente pode acabar idioplastizando aquilo e trazendo aquele pensamento como se fosse a realidade ao nosso redor. E foi o que aconteceu. Eles se ligaram nas vibrações, nas mentalizações daqueles espíritos que ali estavam sendo trazidos, provavelmente para serem ajudados, e esse envolvimento foi de tal forma que eles também se envolveram naquela idioplastia e passaram a ver, e puderam ver aquilo também, como se eles também estivessem naqueles lugares. Então, não custa nada sempre lembrar, né? Cuidado com o que você pensa, que pode se transformar na sua realidade. Silvio, Diga. deixa eu mexer aqui. Olha só, tudo isso que você acabou de falar aí, idioplastia está sendo materializada. Você, todo momento, está sendo inspirado. É uma coisa fantástica. A gente está vendo aqui no livro, apesar de outras pessoas, mas você está praticando isso nesse momento, dando toda essa energia para a gente e para o ambiente que você está, para os espíritos que estão ao nosso redor. Eles estão usando você para fazer essa idioplastia que você acabou de falar aí. É só isso que eu queria falar. Obrigado por esse momento. Só acontece porque nós estamos aqui. Lembra sempre do quebra-cabeça, Jane. Todas as peças têm que estar unidas, senão a figura não se completa. E o fenômeno de transformação, indaguei, para a fase lupina que teve lugar no comunicante, como explicá-lo? Nosso irmão, de tal forma, degenerou o perispírito. Isso aí ele está fazendo referência àquele espírito do capítulo anterior, que no momento de mais raiva ele se transformou, né, visualmente num lobo. Nosso irmão, de tal forma, degenerou o perispírito nos sucessivos anos de horror, que se tem permitido, que passou a sentir-se como um lobo construído pela perversidade dos seus atos. Tem na mente, no entanto, a sua forma anterior, que lhe ficou na memória como sendo máscara conveniente, enquanto blasonava, procurando argumentos falsos para esconder os sentimentos reais. A aparência era preservada, mas à medida que se permitiu apresentar-se como se sente ou como está interiormente, a forma de ser humano foi diluída pela força interior do vampirismo e passou a usá-la.
Essa figura do lobo é uma coisa muito interessante, porque não sei realmente por quê, porque na natureza existem animais muito mais ferozes do que o lobo, mas a figura do lobo ela foi, pela história, pela humanidade, não sei, normalmente ela é associada a uma ferocidade, a uma animalidade grosseira, a uma coisa negativa, perigosa, que com poder de ferir, de destruir, embora ele esteja longe de ser o animal mais destruidor, mais feroz da natureza. E isso me leva à passagem de São Francisco de Assis, dele com o lobo que ameaçava e era temido por toda a comunidade, que ele se aproxima, conversa com o lobo, o entende e, a partir daí, esse lobo passa a viver como um cão doméstico pela cidade, até o dia que desencarnou. E isso me permite entender, não, uma coisa que eu já vi em vários livros, já ouvi de várias pessoas, né? Que a egrégora franciscana ela realiza um trabalho muito íntimo com esses espíritos que, por distúrbios de equilíbrio, acabam por se modificar externamente e assumem formas grotescas, formas animalizadas. Então, existe um grande trabalho na recuperação da sua humanidade, que se assim a gente pode dizer, ligada aos franciscanos também. Teve um plim aí, quem quer falar? Silvio, sabe o que me passou na cabeça quando você falou vamos falar assim, entre aspas, preconceito contra o lobo? Acontece o seguinte, há pouco tempo atrás, na nossa civilização, tinha medo de raio. Você lembra? O negócio de Santa Luzia, de raio, de trovão, vento, tudo era, sabe, Tupã e tal. Então, vamos raciocinar. Aquela aldeia está lá no meio do nada, como era tudo nada. E você via aqueles... como é que é o nome? Me fugiu a palavra agora. Eu estou com o ouvido. Como é que é o nome que eles falam? O lobo, o Ivando. O Ivando. Fica uivando durante a noite, então a qualidade auditiva é muito forte. Então isso levava medo para a população, porque era uma coisa meio apavorante, entendeu? Isso, pelo menos foi essa impressão que me veio. Aí, em conclusão, com isso aí, criou esse pavor e medo do lobo, entendeu? É isso aí. De fato, imagina você numa noite quieta, aquele uivo na escuridão, tu acha que o próprio capeta está vindo te buscar, né? Nesse momento, mantém a deformidade que irá sendo modificada à medida que se comunique mediunicamente e o seu perispírito recupere a expressão humana através do arrependimento sincero e da renovação. O longo processo de construção do ódio, com todos os seus ingredientes de vingança, condensou os fluidos emitidos e construiu as formas terríveis que inspirava pavor. E somente através de uma real mudança emocional e mental podem ser diluídas dessas construções aparvalhantes. Após a comunicação mediúnica da noite passada, fluidos novos foram ingeridos e formas de pensamentos diversas irão assomar do inconsciente profundo, reconstruindo a realidade humana que lhe caracterizou a última existência terrestre. O pensamento é sempre a fonte e a sede das construções do ser sob qualquer aspecto considerado. Por isso, o Mestre Jesus sempre recomendou temperança e perseverança no bem,
a fim de que as vinculações com a divina transcendência facultem o prosseguimento de ordem e de paz. Tudo quanto se pensa, de acordo com a intensidade mental da ideia, adquire forma e vida. As incontáveis construções mentais espalham-se por toda parte, gerando formas, pensamento e até mesmo regiões específicas do baixo astral ou nas regiões formosas. Vivemos num mundo de energia que se amolda à onda mental, dando lugar a formas transitórias que o tempo cristaliza e se tornam material. Então, mais uma vez, ele relembra a força do que a gente traz na mente. O que a gente pensa, o que a gente constrói, a gente pode criar ao nosso redor e transformar aqueles pensamentos, equilibrados ou não, na realidade. Diga. Poxa, veja só que coisa linda. Vivemos num mundo de energia que se amolda à onda mental, dando lugar a formas transitórias que o tempo cristaliza e se tornam material. Isso é muito profundo, porque bilhões de seres não têm essa visão que nós temos, esse conhecimento. Isso tudo a gente tem que agradecer. A nossa forma de ser é de agradecer esses amigos espirituais que faz todo um sacrifício para escrever esse livro. Não é fácil, não. E aí ele veio e passa isso aqui, a gente pode achar até banal, mas não é. É uma coisa muito profunda que bilhões de seres não têm. E aí volta aquela coisa que você acabou de falar, ler no início do livro lá, quando não se tem ideia de tal, e as pessoas ficam linkadas ao corpo, que não tem conhecimento de vida além da morte, tudo está linkado uma coisa com o outro, vem em direção a isso aí, entendeu? Isso é um fato.